Bom, boa noite, sejam muito bem-vindos, galera do Clube de Realizadores! Hoje eu ousei estar de vermelho, afinal, nosso tema é coragem. Eu e o Jefferson estamos aqui super ousados nesta noite de domingo para compartilhar um tema interessantíssimo com todos vocês, que é coragem. E eu adorei a música que o Jefferson colocou do Raul Seixas lá no grupo agora à tarde. Eu ouvi umas 3, 4 vezes seguidas e me deu super coragem para colocar esse batonzão vermelho e vir me encontrar com vocês. Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns petiscos apimentados para incrementar a nossa discussão, mas vale lembrar que todo mundo pode ligar o microfone, falar o que está sentindo, falar o que está pensando, comentar, porque esse vai ser um papo bem legal, tá? Para a gente começar, eu trouxe um trechinho de um discurso do... Opa, será que teve alguém aqui que quis entrar? Eu quis entrar para saber por que a coragem para usar uma roupa vermelha. Pois é, eu me senti empoderada, me senti maravilhosa, assim, não tem por que não usar, vou usar, entendeu? Então é um pouquinho de coragem também. Bom, vamos lá. É um trechinho do discurso de 1910, um discurso que o Roosevelt fez em Sorbonne. Ele trouxe esse trechinho aqui para a gente. É muito legal. Que diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta aonde foi que o homem, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforços sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo de uma grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, abrindo aqui, Maria Carolina está chegando. Amanheci gripada hoje, gente. Cadê ela? Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. A gente acabou de ver aqui um trechinho do discurso de Roosevelt. E vamos lá, vamos começar. Vamos começar a conversar sobre isso, né? Coragem é o nosso tema. E em algum dos conceitos encontrados aí na internet, disse que coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência do medo, e sim a ação apesar deste. Logo que logo que eu coloquei lá no grupo que o tema seria coragem, a Silvinha logo se manifestou, falando: coragem é agir com o coração. E eu queria perguntar para a Silvinha, Silvinha, o que é agir com o coração? Esse Coragem e Agir com o Coração é um livro de um publicitário, certo? Que eu já li, dentre os meus estudos sobre vulnerabilidade. Então, coragem, para mim, é agir com o coração nessa tentativa de conseguir vencer os seus medos, seus limitadores internos, de certa forma. Eu acho que a coragem, ela não existe sem o medo. Não existiria coragem se o medo não existisse. Então, como vulnerabilidade é um tema que me interessa, porque eu acho que a grande maioria, não estou sozinha nessa, tenho muita dificuldade em me vulnerabilizar, mas a partir do momento que eu me dei essa oportunidade, eu percebi muitas mudanças importantes na minha vida. A coragem, ela é o que faz com que a gente se permita se vulnerabilizar. E, para isso, a gente
tem que enfrentar o medo, né? E é aquela máxima bem clichê, se tiver com medo, vai com medo mesmo. E aí você consegue enfrentar os seus demônios, digamos assim, e seguir para o que você precisa descobrir, saber, viver. Aí é da experiência de cada um. Posso falar? Pode sim, Nath. Quando a Silvinha falou isso no grupo, eu fiquei pensando bastante sobre isso, e uma das coisas que, assim, eu consolidei nesse pensamento, essa questão da coragem em agir com o coração, na minha concepção, o medo também está dentro do coração. Coragem e medo habitam o coração, né? Então, quando diz, por simplesmente, ter coragem e agir com o coração, para mim, fica nesse pensamento que eu fiz uma questão incompleta, porque eu acho que, no caso, é fazer da coragem um habitante maior e mais poderoso do que o habitante medo, que continua existindo, coexistindo ali no coração, né? E acho que, para isso, o elemento cérebro, o elemento mente, o elemento psíquico, psicológico, enfim, precisa agir, entende? Então, na minha concepção, ficou isso, assim, o medo e a coragem, eles coabitam no coração. Então, coragem não é agir com o coração, porque o medo também age, na minha concepção, dentro do nosso coração, entende? É fazer ele se tornar maior e mais poderoso. De que forma? Pela mente, né? Um fator externo, sei lá. Eu queria compartilhar a minha concepção, eu acho que é um pouquinho diferente da Nath. Eu pensando muito sobre isso também, sobre o que de acho seria agir com o coração. E isso estava me agoniando um pouco, porque eu ainda não tinha chegado numa resposta. Então, quando a gente se conecta a um tema, como eu me conectei com coragem ao longo desses dias, e aí o assunto vira isso, né? Qualquer oportunidade de falar sobre isso para que eu possa entender um pouco mais. E isso aconteceu. E aí eu fui num restaurante, estava falando com o Alisson, que o tema era coragem. Ele, putz, adorei, que legal. Eu falei, nossa, mas então, surgiu o conceito de que seria agir com o coração, mas qual é a sua opinião sobre o que é agir com o coração? E aí ele falou assim, agir com o coração é quando todo o seu racional te alerta para uma determinada situação, mas que, apesar disso, você age a partir da sua força interna, uma força que está dentro de você, independentemente do seu fator externo. Então, na minha concepção, um pouquinho diferente da Nath, eu entendo que o medo é mental e a coragem é do coração. A mente produz o medo, a mente está total preparada para fazer a gente sobreviver. E por isso cria-se o medo, né? Então, e que fazia todo sentido a coragem se agir com o coração, nesse aspecto de que existe a mente, né? Aquelas vozinhas, aquela pessoinha que mora aqui dentro, e existe aquela força interior que ultrapassa essa voz, que não obedece essa voz, que faz sem a permissão mental, né? Então, eu cheguei nessa conclusão por aqui. Alguém mais gostaria de compartilhar o que enxerga por agir com o coração? Maria? Oi. Eu estou embarcando nas reflexões de vocês e me identificando com todo mundo. E me ocorreu agora que talvez todas as definições estejam corretas, né? Porque talvez seja a natureza de cada pessoa, né? Talvez alguém tenha um coração mais corajoso, outra tenha uma mente mais medrosa, e aí a gente vai conseguindo encontrar equilíbrio, inclusive entre nós, né? Quando a gente fez, por exemplo, o projeto Corona, a gente estava num momento de
total incerteza, né? Tinha tudo para temer e a gente arriscou e fez uma coisa linda juntos. Então, talvez nossos organismos funcionem como a gente fez naquele momento juntos, né? Um vai apoiando o outro, um órgão vai auxiliando com um pouco de cautela, talvez, né? Que a gente tem uma visão também de que o medo salva vidas, né? Que foi através do medo que a nossa espécie conseguiu chegar até aqui. Mas falando via... Maria, seu áudio. Eu fechei meu áudio, desculpa. A gente, por um lado, conseguiu fugir dos monstros externos, mas não conseguiu ter cautela para lidar com os nossos próprios monstros. Então, a gente está destruindo o mundo em que a gente vive, né? Então, de novo, a gente precisa se reinventar, de novo, a gente precisa se reconhecer melhor, enfim. Viagens da Maria Carolina. Obrigada, gente. Bom, seguindo adiante aqui do nosso papo, o que eu trouxe aqui mais? Trouxe uma pergunta sobre nós. Qual foi um ato de coragem que vocês já tiveram e que podem compartilhar? O que vocês acham que já fizeram na vida e que podem compartilhar e que foi um ato de coragem? Jeff? Então, eu até comentei lá no grupo que eu tenho um morro de medo de falar em público, né? E eu trabalhando com tecnologia, a gente tem que demonstrar sistema na hora que vai vender e o caramba. Mas uma vez eu estava numa feira de tecnologia e tinha várias empresas. E o meu chefe, que era o dono da empresa, era uma software house, ele estava preparando, ia ter uma rodada de negócios, eles falavam, era uma feira do Sebrae, de tecnologia, faz tempo. E ele estava preparando, ele que ia fazer, né? Ele já estava acostumado com isso. Aí eu, sentado do lado, a gente estava no stand da feira, eu falei, pô, Mauro, que tá ficando legal isso aí, né? Que horas vai ser a demonstração, a palestra? Aí ele falou, umas 5:30 da tarde. Pô, legal, cara, mas você tá preparando agora? Você vai falar, tá desenvolvendo agora? Eu falei, mas quem disse que vai ser eu? Vai ser você que vai falar. Eu falei, eu? Ele falou, você. Eu falei, mano, você tá louco? Nunca fiz isso, tal. Xinguei ele, né? A gente era bem amigo. Ele era meu chefe, mas a gente era bem amigo. Eu falei, cara, você tá doido? Eu falei, não, cara, vai lá, você já tá acostumado com isso, é o que você faz com os clientes, não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu nunca encarei, né? Vai lá, faz de conta que você tá na frente de um só. A galera não vai entender nada, às vezes, mas faz de conta que você tá, né, do dia a dia. Aí foi. Aí isso ele estava fazendo no notebook, ele me deu o notebook do que ele estava fazendo na hora que deu o horário. Eu fui lá pro lugar onde ia ser a palestrinha, assim, né? Ser uns 15 minutos só. E aí na hora ele esqueceu de me passar a senha do notebook, chegou lá, não funcionou, não conectava com o negócio que ia colocar no telão, deu umas 3 coisas erradas assim, a galera me olhando com aquela cara de meu, e olhando o pessoal, aí comecei, aí eu percebi, sabe quando você não tem, eu não tinha técnica nenhuma de falar, né? Então eu não sabia onde olhar, e eu percebi que tinha gente que estava bocejando, gente que estava me fuzilando, gente que estava conversando, e aquilo me deixava, eu ia ficando pequenininho assim, sabe? Mas foi um desafio que eu fui dando vontade de ir ao banheiro, mas que eu enfrentei e ficou como história. Essa foi a minha história de medo, Bom enfrentamento. demais. Nossa, mas você foi contando e foi me dando uma angústia, porque Puta, meu, e que medo! cara, assim, eu falei, eu não sei se eu conseguiria fazer o que você fez. Então, realmente foi um ato de coragem. E aí, gente, mais alguém gostaria de compartilhar algo que acredita que foi um ato de coragem? Para mim, gravar vídeos é sempre um ato de coragem. Eu aparecer num vídeo falando é sempre um ato de coragem. Eu acabei de fazer isso agora antes de entrar aqui para o clube, estava fazendo isso, e essa é uma das coisas que me deixa completamente desconfortável, me tira da zona de conforto. Eu já fiz
diversos treinamentos, acompanho Lili, né, Liliane Bueno, que é realizadora também, já fiz diversos cursos, pego diversas dicas e sempre me acho péssima. Acho que melhorei, mas ainda assim é algo que me tira completamente da zona de conforto, mas faço. Precisando eu faço. Essa coisa de falar em público, quando a gente começou o Corona, que eu fiz aquele primeiro webinar, que foi sobre fake news, eu não lembro assim de nenhuma palavra do que eu falei naquele momento. Falei por 1 hora. Eu não lembro de nada. Eu só lembro do pânico. Cara, teve um momento ali que eu quase desmaiei. Foi nesse nível o negócio. Porque eu percebi, isso eu lembro, que eu percebia que estava dando certo, assim, o que eu estava falando, mas aí eu queria manter. E aí vem toda aquela coisa, né, de, puta, não pode deixar cair, então, não sei o quê, e não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer, e ai, meu, sério, teve um momento que eu falei, só lembro disso, mas do que eu falei exatamente, eu fui ver depois. Mas teve uma vez, eu sou síndica aqui do prédio, na época eu não era ainda, e não conhecia absolutamente ninguém do meu prédio. O prédio é um prédio bem pequenininho, pouquíssimos moradores, enfim, tal. Aí, de repente, eu ouço uma mulher gritando nos corredores, socorro, 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 meu filho, meu filho, meu filho. Eu moro no 3º andar, ela morava no mais... não é o térreo, porque tem andares para baixo do nível da rua, então, no último pavimento lá. Eu ouvi a mulher gritando, socorro, meu filho, eu estava dentro de casa, não tive dúvidas, eu abri a porta, comecei a correr pelos corredores, e percebi que ela estava lá embaixo, fui, quando eu cheguei lá, é que eu falei, que porra eu estou fazendo aqui? Porque era um bebê de dias, enfim, que tinha sofrido algum tipo de engasgo, enfim, tal, e eu tentei fazer massagem imagina, uma criança, um bebezinho de alguns dias de idade, você não sabe nem a força que você tem que fazer, nem exatamente em que pedaço pegar da criança, ela já estava morta, e a mãe, em pânico, surtando do meu lado, e eu tentando algum tipo de reabilitação. E aí, uma terceira pessoa ligou para os bombeiros, e aí eu falei com os bombeiros, e a mãe dizia assim para as pessoas, ela é enfermeira, imagina, eu nunca tinha me visto na vida, né? Ela é enfermeira, tal, eu não era enfermeira porra nenhuma, nunca tinha feito isso na minha vida, mas eu tive o impulso de ir lá tentar, né? E, enfim, só quando a gente percebeu que, bom, agora chega, né? E eu fui chorar, acho que uns 20 minutos depois eu já estava dentro de casa. Eu fui chorar uns 20 minutos depois. Aí, sim, eu me acabei. Eu me debulhei em lágrimas, assim, eu soluçava desesperadamente. Mas o meu impulso de tentar ajudar, de ir e fazer algo que fosse possível fazer, não era mais possível fazer nada, eu fiz. Ai, Nath. Cara, que história. É aquelas coisas que você não vai esquecer nunca mais, entendeu? E essas coisas todas eu consigo lembrar em detalhes, em tudo, assim. Na minha cabeça está fotograficamente tudo que foi dito, que foi o que eu vi. Enfim, essas coisas. Obrigada por compartilhar com a gente, Nath. Inspirador. Apesar da história triste, a sua coragem é inspiradora. Dani, Vera, Ana, Giovana, alguém quer compartilhar um ato de coragem? Eu tenho um ato de coragem e tenho um ato de não coragem. Okay. Eu vou colocar antes para suavizar essa história triste que a Nath contou
contar que é meio palhaçada. Assim a gente dá umas risadas. Eu estava no começo de carreira, a gente estava fazendo um evento na Fiesp, aqui em São Paulo, Federação das Indústrias, e eu sou como o Jefferson, né? Falar em público é o meu pânico, né? Então eu lembro assim que a sala era cheia de homens, só tinha homem na sala, né? E a minha chefe, a gente que estava organizando, porque era a área de comunicação que organizava e tal. Aí lá pelas tantas o palestrante ia atrasar não sei quanto tempo, ia atrasar para caramba, né? E a minha chefe vira para mim e fala assim: Vera, vai lá na frente e avisa todo mundo que vai atrasar não sei quanto tempo. Eu virei para ela, falei para ela assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você acha que é uma coisa para você falar para sua chefe? O medo de ir para frente era tão grande que eu falei: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí depois disso eu fui trabalhar, é lógico, né? Essa coisa de ir para frente de pessoas, mas realmente quem nunca foi na frente de pessoas é muito difícil, né? E depois teve uma outra coisa, quando eu fui, antes de eu ir morar para a França, quando eu decidi, eu dei demissão do meu emprego, sem meus pais saberem nessa época, tal e tudo, né? Mas só que quando eu ia dormir à noite, eu tinha febre. O meu medo era tão grande de que as coisas não dessem certo, eu não sabia ainda onde eu ia morar, eu não sabia como é que as coisas iam transcorrer. O meu medo era tão grande que eu tinha febre, literalmente. E você vê até onde o medo leva a gente, né? Ele realmente traz reações físicas, né? Então é muito doido. Foram, acho que, as duas situações assim de pânico que eu fiquei mais assim paralisada. Superei, é lógico, mas que é difícil, porque você tem que, ainda mais quando você não pode contar para os outros, né? Você tem que fazer tudo assim, porque meus pais não iam, imagina, eu dei demissão do meu serviço, que era um serviço fixo e tudo, eles iam falar: você é uma louca, não sei o que lá. Então, para não sofrer a influência dessas pessoas, eu fui trabalhando tudo na surdina, né? E fui aguentando o meu próprio medo, só que ele vai crescendo, né? Então, de noite eu tinha febre. Então, foi punk, mas passa, né? Vera, a gente sabe aqui um pouquinho, acho que eu e alguns colegas, que você está passando por um momento de construção de uma agência de mídias sociais e é um pouco fora do que você já fez por anos. Você acha que fazer isso, não sei se eu posso dizer que é uma mudança de carreira, mas fazer essa mudança ou empreender como você está fazendo também é um ato de coragem? Eu ainda não sei, viu, Verônica, se é ato de coragem. A falta de coragem eu estou sentindo, a coragem eu ainda não senti. Não, se você está indo, você está indo com medo mesmo, então é coragem. Eu costumo dizer que eu estou em transição de carreira, né? Tanto que você vê, eu deixei o meu perfil do LinkedIn ainda meio em stand-by, ainda não comecei a postar, porque como eu não tinha, tenho muitas incertezas ainda, eu fui deixando a coisa meio em stand-by, sabe, de molho. Mas no fundo, é uma falta de coragem de peitar e falar: não, vai dar certo, entendeu? Porque é complicado, você olha para frente, você não sabe, é um ponto de interrogação, né? O mundo hoje é um ponto de interrogação, né? E quando a vida da gente também está no ponto de interrogação, você não tem mais onde se apegar, não tem corrimão, né? Então é complicado o negócio. Compartilhando aqui duas coisas, dois atos de coragem também. Um foi porque quando eu estava ali finalizando o ensino fundamental, 8ª série, que hoje é o 9º ano, tinha um menino na minha escola que ele era do 3º ano do ensino médio. E ele era muito apaixonado por mim. E eu não era por ele. E aí eu sempre fui muito fã de ir para os bailes da escola. Eu amava ir para os bailes de final de ano da escola. Eu fazia de tudo para conseguir um ingresso. E não estava conseguindo, não tinha mais ingressos. E esse menino conseguiu um ingresso para mim na mesa da família dele no baile. Tipo, enfim, na mesa. E eu peguei o ingresso e fui pro baile. Chegando lá, eu fiquei com outro menino. Ele abriu a porta e viu. E esse não foi meu ato de coragem, calma. Foi meu ato de covardia, talvez, não sei.
Mas eu entendi que eu tinha errado com os sentimentos dele. Passou uns 5, 6 anos depois. Muitos anos depois, aquilo ainda me consumia. E eu procurei para pedir desculpas por isso. Então, eu acho que pedir desculpa, pedir perdão também é um ato de coragem. Se for difícil, né? É um ato de coragem. E o outro momento foi quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Eu morava numa casa que a porta da rua dava direto na sala da casa. Tipo, não tinha entrada. Era tipo, abrir a porta da rua, você já estava na minha casa. Ou na minha sala. E bateu na porta, no portão, bem tarde. A gente perguntava quem era, ninguém dizia, ninguém respondia. Quando eu abri a porta, era um homem que queria invadir a casa. E nesse momento eu tive um impulso muito louco, muito doido, né? Minha mãe não conseguia nem, a minha mãe não tinha nem falado nada e eu fui que nem um touro para cima do cara. Foi muita imprudência também, né? Pensar assim, porque ele poderia estar armado, poderia ter uma faca e tal. Ele só estava muito bêbado. E aí eu joguei ele no meio da rua, com toda a força, assim, de um touro mesmo. E eu lembro disso como um ato de imprudência barra muita coragem de defender minha casa e minha família, sabe? Então, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui nessas duas histórias. Bom, já que a gente comenta... Alguém mais quer comentar? Alguém mais quer falar um ato de coragem que teve? Eu me lembrei, comigo aconteceu parecido também. Carnaval, aqui em Olinda, né? Teve uma época que as coisas eram bem complicadas, porque todo mundo se achava no direito de agarrar e dar um beijo, mesmo que a pessoa não quisesse. Tanto é que foi criada a lei do beijo aqui, que você se agarrasse a alguém à força, você era preso. E aí chegou um cara, a gente tava de grupo, assim, chegou um cara e veio me beijar à força, e eu sempre disse que eu só beijo quem eu quiser. Desde sempre, eu sou bem brabinha, né? Então, esse cara veio, e aí eu saí, ele pegou e meteu a mão na minha bunda, fez minha bunda de buzina. E Jefferson, você que é o único homem que está aqui, se você quiser agredir uma mulher, certo? Pegue na bunda dela, porque eu sempre digo, ó, me dê um murro na cara, um soco no estômago, mas não pegue na minha bunda, porque eu me sinto completamente desrespeitada. Mas eu girei com a mão cheia e eu dei um murro na cara desse cara. Ele achou pouco, não me bateu, mas pegou na minha bunda de dar, e era que eu cegava de raiva. E aí o cara que estava com a mangueira, né, molhando o povo assim, correu, veio para cima de mim e disse, você está doida, é? Ele vai lhe matar, e me tirou assim, mas por conta da exposição, né, de eu ter que... Enfim, ele não me bateu, mas eu corri o risco de ser agredida ali, mas eu fiquei cega de raiva nessas horas por conta disso. E teve uma outra situação, vou deixar você falar, Jeff, no carnaval em Salvador, que é aquela doidice, né? Então eu estava com meu namorado na época e a polícia é muito agressiva, né? Então, e precisa ser, porque o negócio é muito punk, muito roots. Giovana, que é daí, bem sabe, né? Isso, Giovana é de Salvador? Ou pelo menos baiana, então a gente estava olhando, vendo o trio chegar na pipoca, tá? E aí a gente de costa não via a polícia passando, e eles passam, todo mundo tem que abrir, porque se você não abrir para a polícia passar, eles metem um pau. Então, assim, a gente não viu porque estava de costa, quando a polícia chegou e a gente não deu passagem, eles meteram a mão nas costas do meu namorado. Eu ceguei, eu fiquei cega. Na hora, a minha reação foi me movimentar para bater na polícia. Porque ele mexeu a mão, me encheu a mão assim para bater. Então, nem é de coragem, é de impulsividade mesmo, um ato de impulsividade. Mas eu tive aquele milésimo de segundo de
consciência e parei no meio do caminho, meio que com a mão no ar, assim. Mas dali para frente eu disse, ó, vamos embora que a festa para mim acabou. Porque você vai fazer o quê num negócio desse mais, né? Então você vê alguém sendo agredida assim gratuitamente porque não deu passagem para o cara passar. Mas tem que ser assim, é a lei, é a regra que funciona. Eu lembrei de uma coisinha que eu trouxe para vocês hoje, mas tá mais para o final, se der tempo, que só vou dar um spoiler, a coragem da não ação. Não agir, ou melhor, não reagir também pode ser um ato de coragem. Ou silenciar também pode ser um ato de coragem. A gente está muito associando a coragem a agir, né? Como normal. Agir, fazer, enfim, tomar uma ação. Mas o contrário também pode ser bem corajoso, né? Então fica aí para o spoiler final. Agora eu queria... Obrigada, Silvinha, por ter contado as suas histórias, todo mundo aqui também. Queria que a Nath contasse para a gente a história da Tina Turner, que surgiu no nosso grupo, e agora eu estou super good vibes de entender que o que surge no grupo, que o que surge entre a gente, que o que vai acontecendo durante os dias, é o material que a gente precisa, talvez, para conversar, né? E aí surgiu bastante a história da Tina. Eu não conhecia, até tinha comentado com a Nath, não é que eu não conhecia, eu sabia quem era, mas eu não era fã, por conta de um conflito de gerações mesmo, né? Como se eu não tivesse vivido a época dela. E ontem eu assisti o documentário dela e estou completamente apaixonada. E eu queria convidar a Nath agora para contar um pouco da história da Tina e relacionar essa história dela com atos de coragem. Legal. Posso compartilhar? Pode sim. Estão vendo aí? Sim. Fica melhor assim na apresentação ou não? Fica, tá ótimo. Tá ótimo, Nath. Beleza. Bom, Tina Turner, só para começo de conversa, como eu já tinha adiantado aí para ver, eu adoro essa mulher. Eu adoro essa mulher. Tenho muita loucura por ela, assim, como artista, como mulher, enfim, como a postura dela como artista e tudo mais. E eu também mergulhei no documentário que foi lançado recentemente, recomendo a todo mundo que puder assistir, porque é um documentário fora de série, assim, muito revelador mesmo. Então, vamos lá. Eu pensei algumas coisas desse documentário e fui para outras fontes também, tá? Então, uma das coisas que me chamaram a atenção na história da Tina Turner é o seguinte, ela diz assim, logo de cara ali no documentário, ela falou assim, ó, não foi uma vida boa, era boa em algumas partes, mas o bem não equilibrava o mal. É pesado, né? É pesado. Ela tem 82 anos hoje, e com 82 anos ela faz esse balanço da vida dela. Então, de fato, foi uma mulher, é uma mulher de coragem, mas as marcas estão aí, né? Então, começando a história dela, para quem não conhece, ela estava com 17 anos quando ela conheceu o Ike Turner, que era um band leader, guitarrista, músico, enfim, tal, compositor, e tinha uma banda, e ela conheceu ele quando ela tinha só 17 anos, tá? E ela diz também que sabia que não ia ser possível ser feliz ao lado dele, mas achava que tinha que ficar com ele. E isso determina demais a trajetória dela e esse momento de transformação da vida dela. Tudo começou em 57, lá em St. Louis, no Missouri. A irmã dela, Aline, trabalhava num bar, num pub, enfim, tal, e o Ike tinha essa banda e tocava toda noite nesse pub. Aí a Aline convidou ela para ir ver a banda, e, bem, ela se encantou loucamente por ele, pelo guitarrista da banda, aquela coisa toda, tal, e ele tinha lá na dinâmica de toda noite dele, a possibilidade das pessoas que estavam assistindo, de repente,
dar uma canja, enfim, tal. E ela pediu essa canja. E naquele dia ela não foi atendida, né? Nessa época, só para vocês terem uma ideia, isso é muito importante, ele já tinha muita fama. Ele tinha gravado essa música Rocket 88, que foi considerado o primeiro rock and roll da história a ser gravado, né? O mérito ficou para um outro cara, que era o saxofonista, se não me engano, e isso marcou demais a vida dele, porque você imagina, o cara fez tudo, o cara fez a música, o cara fez o arranjo, o cara pintou e bordou, e de repente a fama não é dele, e ele não é reconhecido por isso. Isso também é um outro ponto importante dessa história. Bom, a Tina Turner, para quem não conhece, o nome dela original é Anna Mae Bullock. Ela nasceu no Tennessee, em Nutbush, no Tennessee, lá pertinho de Memphis. O pai e a mãe eram agricultores de algodão, muito típico dessa época, né, dos anos 50, anos 40, enfim, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, agricultores de algodão. E nessa época, que ela era meninota, enfim, tal, a mãe e o pai dela, ela conta isso, que eles brigavam todo dia. Eles brigavam diariamente. Só que a mãe dela tinha uma postura de revidar. Ela não deixava barato, né? Então, eram brigas homéricas mesmo. E a mãe dela foi embora. A mãe dela foi embora. Ela abandonou ela e as irmãs e o pai. Ficou. Aí, o que eu quero dizer com isso? Isso tem uma força muito forte na cabeça da Tina Turner, porque ela, na Anna Mae, né, ainda, porque quando o Ike começou a pirar por conta dessa história de fama, de não ter sido reconhecido e tudo mais, ela prometeu para ele que não ia fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ela já tinha vivido isso lá atrás, na vida dela, né, do abandono. E ela diz no documentário que isso é uma palavra é uma questão de honra para ela, né, ter a palavra empenhada em alguma coisa. Então, isso também é um ponto importante da vida dela, assim. Por que você ficou 16 anos com um cara que abusava de você, que te batia e tudo mais? Porra, tem uma história por trás, tem uma vida toda, né, nessa trajetória. E o Ike, ele não só era, primeiro, um grande amigo, uma espécie de irmão mais velho, enfim, dela no começo, mas ele que colocou ela no show business, né? Ele que colocou ela no palco. Ela começou a cantar no momento que a banda dele deu o microfone para ela se apresentar. E aí, obviamente, que o talento dela prevaleceu e ela foi chamada para trabalhar com ele, né? Em 63, eles tiveram a oportunidade de assinar o primeiro contrato com uma gravadora, que ela iria gravar, né? E aí, nesse momento, ele, sem ela saber, ela não foi consultada em absolutamente nada, tal, ele criou o nome Tina, né? Então, ficou Ike and Tina Turner, a dupla, né? Mas também foi nesse mesmo ano, nessa mesma época, que ele bateu nela pela primeira vez. Aí, tem um momento da reflexão dela, que é a questão do medo e da culpa, né? Ela diz assim: sentia medo e obrigação de ficar. Eu era leal, não queria magoá-lo. Às vezes, depois de apanhar, sentia pena dele. Toda essa questão pregressa, tudo isso, essa carga emocional e social envolvida nessa história. E a gente está falando ainda dos anos 50, começo dos anos 60, né, gente? Em 66, começou a mudar o rumo da prosa aí. Esse Phil Spector, o Phil Spector é um cara que, ele produziu Beatles, ele produziu os Stones, ele produziu um monte de gente muito foda, muito famosa. E ele fazia parte dessa gravadora, enfim, tal, e aí ele chamou para gravar um novo álbum, e ele queria, porque queria gravar River Deep Mountain High com ela,
mas ele não queria que o Ike participasse, porque o Ike, nessa hora, ele absolutamente dominava tudo. O fenômeno Tina, absolutamente dominado por ele, ela só cantava o que ele queria, ela só cantava no tom que ele queria, ela só fazia os movimentos que ele queria, enfim, ela não tinha absolutamente liberdade nenhuma. Ela conta que todos os músicos sofriam punições, enfim, se errassem, era coisa de 3, 4 shows por dia nessa história aí, enfim, não tinham vida, né? E aí o Spector, ele conseguiu tirar o Ike do estúdio, né? E falou para ela, seguinte, canta, vai como você quiser, né? E isso é super importante, porque a partir daí ela percebeu que ela podia, ela fala que ela se sentiu um pássaro fora da gaiola. Pela primeira vez ela sentiu essa sensação de liberdade. Mesmo assim, ela continuou na banda, continuou apanhando, continuou se ferrando. Ele já tinha um filho, eles tinham 4 filhos, na verdade eram 2 dele do primeiro casamento, um dela já de antes desse casamento, e o último que foi dos 2, né? Proud Mary, que é outra música super importante dela, é de 71, né? E marca também uma outra fase que o Ike, ele montou um estúdio, né? As coisas estavam indo bem, enfim, na banda lá e tal, montou um estúdio, só que ele começou a se envolver com droga, cocaína mesmo, né? E foi se tornando ainda mais violento, mais abusivo, e foi nessa época que ela tentou suicídio. Ela ingeriu um frasco inteiro de Valium, né, que é aquele, enfim, e ficou mal, tal, mas sobreviveu, né? Só que é muito louco isso, porque nesse mesmo estúdio tinha lá uma funcionária, eu coloquei funcionária, mas é uma funcionária, que era budista, sei lá por quê, enfim, era budista, e começou a sacar a Tina e conversar com ela sobre isso, falando de Buda, enfim, tal, e um argumento que ela usou que eu achei interessante, diz assim que o Buda oferecia mudanças, e isso também foi uma outra chavezinha que acionou ali na cabeça dela, falou, opa, pera um pouquinho, mudança, gostei, tem a saída aí, né? E foi a primeira vez que ela passou a olhar um pouquinho para dentro de si mesma e conseguiu achar a saída. Como é que foi isso, assim? Na história conta que eles pegaram um voo de Houston para Dallas. Antes de pegar o voo, ele bateu nela no carro. Pegaram o voo, chegaram lá, bateu nela no carro também, só que pela primeira vez ela retrucou, ela gritou com ele, e para, e ele se assustou. É uma coisa dos covardes, né? Ele se assustou, e, nossa, você gritando comigo, enfim, tal. O que eu tiro disso? Assim, eu fui buscar lá em algumas frases do Buda, né, algumas coisas que têm a ver com essa pegada dessa mudança, que eu acho super importante. E aí eu estou destacando aqui 2 frases que eu descobri dele, que tem muito a ver com isso, né? A primeira frase é: a dor alimenta a coragem. Você não pode ser corajoso se só te acontecerem coisas maravilhosas. E a outra frase é que ninguém nos salva a não ser nós mesmos. Ninguém pode e ninguém vai. Nós mesmos devemos percorrer o caminho. Muito Buda isso, né? Muito Buda mesmo. E que chama para essa mudança. E ela foi nessa tocada. Enfim, depois de um tempo, ela... Nessa viagem de Dallas mesmo, ela deixou o cara no hotel e foi embora. Ela foi embora, ela simplesmente saiu de lá e tudo mais, quase foi atropelada, passando ali, cruzando uma estrada, que é bem interessante isso também, né? Porque o hotel ficava... atrás do hotel tinha uma estrada, e ela, uma rodovia, ela foi atravessando a rodovia para ir para o outro lado, para um outro hotel, quase foi atropelada por uma carreta, um caminhão, enfim, tal, muito, muito impressionante tudo isso, mas ela foi, né? Ela achou o caminho.
E depois disso, ela sofreu muito ainda, né? Porque outro ensinamento dessa história de coragem e mudança é que a gente toma coragem para mudar as coisas, mas outras coisas também vêm, né, nessa jornada. Enfim, não é tudo absolutamente, nossa, resolvi minha vida, enfim, tal. A vida, ela é muito mais dura do que isso tudo. E não foi fácil para ela retomar. Não foi fácil para ela, porque, primeiro que as pessoas todas, mas então, você não está mais com o Ike? Todo mundo nunca conseguiam dissociar ela, porque ela nunca teve uma vida, ela nunca foi nada, né? Ela não existia antes dele, e apesar de tudo, enfim, tal, ela estava absolutamente conectada à carreira dele. E quando ela começou a ter alguma luz ali no túnel da carreira dela, ela já estava rumando para os 40 já, né? E aí ela falou para um cara lá, um produtor, ela falou, eu tenho um sonho, ser a primeira cantora negra de rock e encher lugares, estádios, enfim, como os Stones fazia. Lembrando que isso já é na década de 70 e 80, enfim, então os Beatles já tinham saído meio que de cena, e quem continuava na estrada firme e forte no rock and roll eram os Stones, né? Então, acho que essa é a referência dela. Em 81, ela ainda tinha dificuldade de afirmar Sem a Sombra do Ike, como eu falei, mas aí ela resolveu contar tudo numa entrevista para a revista People, que era a grande referência em termos de show business, enfim, tal, da época, era o grande veículo da época, né? E uma coisa que acho que é a Oprah que fala no documentário que me chamou muita atenção é isso, que nessa época, e isso é muito importante também dizer, que não era comum, né, uma mulher expor uma história de abuso ou de violência doméstica, né? A Tina foi expoente nisso. Ela teve a coragem de botar a cara, de mostrar a cara e falar, olha o que vocês estão falando tanto aí do Ike, nossa, cadê o Ike, enfim, tá na sua vida? A minha vida com ele foi isso aqui, né? Então, ela rompeu o silêncio falando aí para milhões de pessoas através da People. Bom, enfim, depois disso a carreira dela teve alguns sobe e desce e tal, mas em 84 a coisa começou a virar com o álbum Private Dancer, que tem aquela What's Love Got to Do With It, que é muito bacana essa música, e que marcou também uma nova forma de expressão artística da Tina Turner. Lembrando que a única coisa que ela ficou na hora que ela se separou lá no divórcio do Ike, ela exigiu apenas que ficasse com o nome Tina, né? Todo o resto financeiro, tudo, absolutamente tudo, ficou com ele. No ano seguinte, ela fez a trilha de Mad Max 3, né? We Don't Need Another Hero, que é um clássico também. Em 88, ela veio para o Brasil, aquele show apoteótico, magnífico, fora de série, estupendo, 182 mil pessoas, público pagante, acho que tinha 186 mil no total, lá no Maracanã. Foi para o Guinness como o maior show realizado por uma cantora solo, né? E aquilo que ela queria de fazer fama como os Beatles faziam, os Stones faziam, enfim, estava dado, estava feito. Ela rumou isso na carreira dela. Ela também, nessa época, ela lançou uma biografia, enfim, não é uma autobiografia, porque foi escrito por outros, mas ela ajudou a fazer, chama I, Tina, Eu, Tina, né? E, de novo, aquela história de que, putz, ela reviveu tudo, todo aquele terror, toda aquela história horrorosa da vida dela, ela queria enterrar, mas tudo veio à tona com aquilo. E aí vem uma outra frase que eu acho super relevante para nós aqui, para a gente pensar. Ela diz assim, é difícil entender que as piores partes da sua vida são uma inspiração, né? Eu fiquei muito reflexiva com essa frase, porque de fato isso, quanta dor que tem nisso, né? Quanta dor que tem em você saber que a tua vida não foi boa, que teve um desequilíbrio entre o bem e o mal, enfim. E ela reviveu esse trauma,
e acabou se retirando do show business. Hoje ela mora lá na Suíça, há muito tempo, lá em Zurique, enfim, com um novo marido, que é o Irving Beck, que o Irving, ele foi motorista dela numa turnê que ela fez lá em Londres, tal. O cara foi pegar ela no aeroporto, tal, era muito mais novo que ela se encantou com ele, cantou ele, enfim, eles estão juntos até hoje. Bom, como eu falei, ela foi recordista de um monte de coisa, mais de 100 milhões de discos, enfim, 12 Grammys, né, e a primeira artista negra e mulher a estar na Rolling Stone, que é uma das revistas mais expressivas, importantes de todos os tempos, né? E aí eu trago também para reflexão, só para finalizar, 2 outras frases do Buda. A mudança não é dolorosa, a resistência ela é. E em nossas vidas, a mudança é inevitável, a perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim. É isso. Obrigada, Nath. Que incrível. Muito obrigada. Muito obrigada, Parabéns. Nath. Nossa, que legal sua disponibilidade em fazer cada detalhe, em pensar. E eu fiquei bem emocionada, porque, apesar, eu sou cristã, mas eu tenho muita afinidade também com os ensinamentos orientais por meio da filosofia e gosto muito dos ensinamentos do Buda. Então, nossa, e como casou, né? O que você pegou direitinho com a história dela, o quanto foi inspirador, né? Essa última parte, fechando bem sobre como o problema é resistir à mudança, né? E que tem tudo a ver com a necessidade é que te impulsiona a aceitar, talvez, a mudança de fato. Então, muito obrigada, achei sensacional. Recomendo para todo mundo que ainda não sabe mais detalhes da história dela ou que não tem assistido o documentário, vale a pena. É legal que ela era batista, né? A família dela, como todo sulista, enfim, tal, daquela época, era batista, e ela descobriu o budismo e ela vive o budismo mesmo, né? Aliás, no YouTube, se vocês forem procurar, tem algumas gravações belíssimas, belíssimas, de alguns mantras budistas, enfim, tal. É muito bonito mesmo o trabalho dela em relação a isso. E aí, pegando uma parte da história dela, linkando com a nossa conversa aqui também, o quanto ela foi dizer não para ele muitos anos depois, né? 16 anos para dizer não a toda a violência e abuso que ela passava. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm dificuldade de dizer não para as pessoas? Alguém gostaria de comentar sobre isso? Se tem, se não tem? Eu já me ferrei muito por isso e saí como o vilão da história. Nada assim específico, mas só para dar um resumo. Ô, Nath, é só uma pergunta. Onde tem esse documentário que você viu? Eu peguei no Now. Now, tá. Na Netflix não tem. Eu assisti... Mas você pode alugar por R$19,99 no YouTube. YouTube, tá. Legal. No Now tá R$14,90 tá. Para alugar. Eu cresci ouvindo Tina Turner. Nossa, sei muita coisa dela, mas esse documentário eu não vi, não. Muito legal, vou ver. Tem mais de um documentário, gente? Eu tenho só aquele, que eu conheço um que conta toda a vida dela, com as irmãs e tudo. Tem, então, mas esse outro é mais antigo. Esse que eu estou falando, que eu estou referenciando hoje, é muito recente. Como é que ele chama, Nath? Esse de chama hoje? Tina. Ah, só Tina, tá. Tina, Beleza. É interessante porque foi um documentário que, assim, ela sofreu muito para aceitar fazer esse documentário agora. Relutou demais, porque sabia de novo que toda essa carga, que toda essa história, que todo esse horror da vida dela ia ser colocado na cara dela de novo. Mas ela decidiu fazer, né? E ela se abriu, acho que como nunca, né? Então, e tem depoimentos de pessoas muito próximas dela também, enfim, que acho que são...
é definitivo, assim, é muito bacana mesmo. Você vê, ela socialmente, ela levou 20 anos para poder falar, né? Para conseguir se sentir forte para falar, para se abrir e falar. Você vê, e hoje é muito recente que a gente fala de abuso, né? É um tema. Vera, para você ter uma ideia, tem no documentário muitas partes que mostram o áudio da gravação da entrevista dela para People, para o cara o jornalista que fez a entrevista com ela, o áudio original. Né? Legal. Em alguns momentos, ela fala assim: você tem que acreditar em mim. Entendeu? Louco, né? Isso mexeu demais comigo, assim, porque era um desespero, aquela coisa de, putz, eu juro que eu estou falando a verdade, eu juro que foi isso, entendeu? Coisa louca, né? E assim, é absolutamente vulnerável, absolutamente aberta, absolutamente exposta, né? Como só quem tem coragem faz e sobrevive, né? Mas é uma mulher muito forte, né? Muito forte mesmo, é um exemplo mesmo, né? Eu tenho dificuldade de dizer não, viu? Gente, eu achei aqui que pode ser um bom gancho, que é essa questão do dizer não, porque vem da capa da Vida Simples, né? Porque agora não tem como, estou acompanhando sempre, depois que a Silvinha colocou para a gente a questão. Inclusive, tem vários pontos que a Silvinha colocou que a gente ainda poderia citar daqui a pouco, mas eu achei que é o gancho perfeito, né? Aprendendo a dizer não e o quanto isso precisa de coragem. Dizer para o outro não, né? O quanto envolve o medo de ser rejeitado nesse processo. E aí, pegando a questão da Vida Simples, eu queria compartilhar com vocês um editorial pequenininho, que a editora da Vida Simples escreveu sobre isso. Eu achei tão bom que eu queria muito compartilhar com vocês. E aí a gente entra nos comentários do que vocês acham, tá? É algo bem do nosso cotidiano, acredito. Significa... Opa! Meu Deus. Aí. Um sim para você. Sou tia há exatos 12 anos. Leandro, meu primeiro sobrinho, chegou neste mundão em março de 2020. Hoje está um pré-adolescente. Menino carinhoso, educado, de sorriso tímido e igualmente bonito. O nascimento dele havia sido marcado para o final da tarde daquela quarta-feira. Por isso me organizei para chegar mais cedo ao estágio, dar conta das demandas daquele dia com tranquilidade e ir embora no meu horário. Assim, daria tempo para ver nascer aquele bebezinho tão aguardado. Eu já estava prestes a desligar meu computador quando uma demanda extra da chefia apareceu. Lembro-me da sensação de medo que eu senti em dizer: infelizmente, eu não vou conseguir cumprir. Já passou do meu horário e eu tenho um compromisso. Literalmente inadiável. Esbocei as palavras na minha mente, mas elas nunca encontraram o som da minha voz. O sim do medo me silenciou, e o receio de não parecer dedicado bastante prevaleceu. Fiquei. Fiz o melhor que pude, o mais rápido que pude, e então fui correndo para a maternidade na esperança de chegar a tempo de ouvir o chorinho dele pela primeira vez. Mas não deu. Já era tarde. Amarguei aquela negativa não dita por muito tempo. Talvez no trabalho a demanda pudesse ser tranquilamente resolvida na manhã seguinte, mas sequer tive a coragem de negociar. Cadê? Me perdi. Eu era um caso clássico de gente que tem medo de falar não e desapontar, entrar em conflito. É assim que as boas meninas são educadas. Dessa maneira, eu me desrespeitei muitas e muitas vezes nas mais variadas circunstâncias. Mas a vida não espera. Ao longo do tempo, ganhei maturidade e mais sobrinhos. Joaquim, o sexto, chegará daqui a pouco. E aprendi que impor limites é como dizer que a gente também importa. Falar não para o mundo, às vezes, é falar sim para você. Que tenhamos sempre coragem para sustentar esse sim.
Alguém gostaria de comentar como isso afeta? Maria? Ai, a primeira palavra que eu tenho a dizer é ai. Que dor. É muito ruim se identificar com esse relato, né? Porém, sendo otimista, acho que ter consciência dessa inabilidade, dessa dificuldade, desse condicionamento social, pode ser um começo de uma vida mais corajosa, né? Nesse texto é que em algum momento ela diz que as meninas são educadas para serem assim. A gente não é educada para ser corajosa, para tomar iniciativa, para se defender. E aí, na nossa reunião aqui hoje, no nosso encontro, me chamou a atenção essa questão do gênero algumas vezes. Nesse texto, no relato da Silvinha, quando ela foi agredida, porque o assédio, o abuso, violaram o corpo dela. É uma forma de agressão, é uma maneira de ferir alguém. E é uma marca que muitas vezes a gente leva para a vida. E precisa tratar, enfim. E também teve algum outro ponto que falaram da questão do gênero. Claro, a história da Tina. O tempo todo ali a questão do gênero, né? Tá latente. E eu acho que a questão da coragem é muito isso. A gente não é educada, pelo menos a minha geração não foi, a minha educação não foi uma pessoa corajosa. Até que, em 2004, aos 17 anos, eu engravidei. Travou para mim, travou para todo mundo. Travou, né? Sim. Para todo mundo. Maria! Voltei? A gente só ouviu até engravidei. Depois a gente não ouviu mais. Então. Na parte mais impactante. E aí começa a ser exigida uma coragem, né? Porque para ser mãe você tem que ter coragem o tempo inteiro. Para parir, não só a dor física, porque a dor física, mesmo no parto normal, sem médico, como foi o meu caso, é Travou de novo. Travou de Maria. novo. Maria. Socorro! Maria! Betânia. Maria! Aí, Maria! Ouvimos só. Alô, Maria? a minha internet. Fecha o vídeo gente. e a gente só te escuta. A gente ouviu até você dizendo que para engravidar é preciso muita coragem, né? Física, mental. Eu concordo, essa foi uma que eu não tinha até hoje. Maria, a gente não está te ouvindo. Ela saiu, deve entrar de novo. Bom, o que vocês acham? A gente espera a Maria ou a gente parte ali para o próximo tópico? O que vocês querem fazer? Dá 2 segundinhos, vê se ela não voltar em 2 segundinhos, a gente passa adiante. Tá. Fiquei curioso agora para saber o desfecho disso aí. Pois é. O Google está boicotando a história. Sim. Ah, meu Deus. Falando essa coisa de mãe, eu cheguei a citar que a Tina criou, né, 4 crianças, enfim, tal. Uma delas só era filho dela com o Ike, mas, na verdade, ela quase que não criou, né? Por força de turnês e tudo mais, ela estava fora de casa o tempo todo. Então, ainda tem mais essa aí. Maria? Fala, Maria. Caraca, Maria. Maria, escreve no nosso chat, por favor, a sua história. A gente não consegue, a gente está com muita dificuldade de ouvir. tá Daí bom. eu leio aqui, mas a gente quer saber essa história. Mesmo agora, eu tentei
entrar pelo celular. Deu uma melhorada? Desculpem, é porque eu estava assistindo na internet do computador, porque aí dá para ver todo mundo na mesma tela, né? Mas aí eu falei né, de que aos 17 eu engravidei, e aí começa a exigir de uma coragem que não me foi ensinada, que não foi me permitida, né? Porque para eu ser uma boa aluna, eu tinha que ser uma aluna que não falava muito, que não atrapalhava a aula, né, que não se expressava demais, que não questionava. Então, assim, mesmo na escola onde a criança passa grande parte do tempo, onde ela é socializada, a menina é ensinada que ela não pode pensar em determinadas profissões porque são masculinas, enfim. Decidir ser mãe, decidir levar essa gestação adiante, decidir todos os dias educar uma filha no mundo como o nosso. Hoje a minha filha tem 16 anos de idade e todos os dias eu preciso renovar a minha coragem, né? Inclusive para buscar um equilíbrio que é impossível, que é sobre-humano, né? De educá-la com princípios, com valores, corajosa, audaciosa, mas também que se proteja, porque infelizmente o mundo não acompanhou a minha evolução, modéstia muito à parte, né? O mundo não acompanhou as minhas batalhas, a gente melhorou em muitos sentidos, sem dúvida nenhuma. Quando eu falo da escola, por exemplo, a escola onde ela estuda hoje não é a mesma escola onde eu estudei muitos anos atrás, mas a gente ainda tem muito a caminhar para que a questão do gênero não seja tão latente e que as meninas comecem a ser, comece a ser permitida a nós sonhar corajosamente, agir corajosamente, estudar corajosamente, né? E se expressar corajosamente. Porque hoje, por exemplo, eu me identifiquei com essa questão do trabalho também, porque hoje até para propor uma pauta, eu preciso de coragem, porque sempre tem uma voz em mim que diz, essa pauta não é tão boa assim. E aí a pauta foi aprovada, e aí a voz fica falando que, será que você entrega? A pauta que eu mesma estava desmerecendo, no momento em que ela é aprovada, já fica assim, se aprovar é porque é boa, então é capaz de você não dar conta, hein? E isso são, assim, muitos anos de terapia, tá, gente? Eu tô bem melhor, eu já fui pior. Então, assim, e o clube tem um papel primordial nessa evolução, né? Eu não sou a mesma profissional, a mesma mulher que vocês conheceram anos atrás. E eu sou profundamente grata por isso. Eu sempre gosto de agradecer porque, assim, é vital para que eu possa viver menos medrosa, né? E, consequentemente, mais plena, mais feliz. Obrigada. Linda, Maria. Obrigada por sua contribuição. Vera! Ia colocar uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa coisa da coragem tem a ver com a síndrome do impostor? Eu tenho sofrido muito da síndrome do impostor. Gente, como ela é horrível. Estamos super sincronizados, Vera, porque antes do pessoal comentar, exatamente um ponto que eu trouxe aqui é da Brené Brown, que fala muito sobre coragem e vulnerabilidade, né? Inclusive foi uma indicação da Silvinha. Silvinha, você ainda está por aí? Eu já fui dormir. E é exatamente sobre isso, Vera. Eu trouxe um trechinho do livro dela e você me diz se tem ou não tem a ver com o que você está propondo aqui pra gente, tá? Legal. Acho que tem. Essa é a Brené Brown, ela é professora, pesquisadora, ela pesquisa há mais de 10 anos a questão da vergonha, da coragem, encontrou nessa pesquisa um ponto crucial para tudo isso, que é a vulnerabilidade. Ela escreveu esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, tá aqui comigo, e eu peguei um trechinho que ela diz o seguinte: o que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante.
que tem tudo a ver com o que a Maria trouxe e com a pergunta da Vera, né? Então, a própria Brené, ela cita uma outra mulher, né, chamada Lini Twist. Ela é uma ativista, consultora, ela escreveu esse livro aqui, ó, The Soul of Money, A Alma do Dinheiro, e ela fala muito exatamente sobre isso, né? Sobre essa necessidade que a gente tem de examinar o quanto a gente está sempre pensando que não é o suficiente, né? E o quanto isso impacta em toda essa questão de coragem, né? Ah, não vou fazer isso, eu não tenho coragem porque eu não sou suficiente. Nesse trecho do livro, ela diz: para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: não dormi o suficiente. O seguinte é: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença. Passamos a maior parte das nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos. Antes de nos sentarmos na cama, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita a ladainha de coisas que não conseguimos fazer naquele dia. Essa situação interna de escassez habita o âmbito do ciúme, da cobiça, do preconceito e das nossas interações com a vida. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, o excesso e a escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão da síndrome do impostor, né? Porque o que é a síndrome do impostor? É a gente achar que é uma fraude e... eu sou uma fraude, eu não consigo fazer. Quem sou eu para fazer tal coisa, né? Igual a Maria falou bem. Ah, a pauta foi boa, mas será que você vai conseguir fazer? Porque você é uma fraude, você é péssima, você é horrível, você é ruim. E aí começa lá na frente, né? Será que essa pauta é suficientemente boa? Eu sou suficiente para escrever, eu sou suficiente para propor. E isso tem tudo a ver com a síndrome do impostor e tudo a ver com o assunto coragem, né? Alguém gostaria de comentar? Vera, fez sentido, não? Me fez pensar ali naquela coisa que a gente estava falando de falar não, né? Porque quando a gente fala não, a gente está... peraí, o pensamento me fugiu. Mas tem a ver com essa coisa de a gente não se achar o suficiente, né? Então, para a gente falar não, exige uma coragem quase que triplicada, porque é como se você tivesse todo dia que provar que você é bom o suficiente, né? Então, mexe com a nossa autoestima. E, assim, quando você se coloca numa situação de... Vamos supor que nem no caso do exemplo da moça, né? Ela queria sair para ir ver o nascimento do sobrinho, mas, ao mesmo tempo, não podia perder o emprego, né? Então, o que ela faz? Ela fala... provavelmente, internamente, vem algum pensamento. Se eu falar não, eu vou ser demitida, eu vou ser posta de lado, né? Eu vou ser substituída porque tem gente melhor ou tem gente querendo o meu cargo e tal. Então, eu acho que eu fiz essa mistura na minha cabeça. Não sei se eu estou sabendo explicar, mas essa mistura está na minha cabeça. Não, exatamente. Eu acho, Vera, que inclusive aprender a dizer não para os próprios pensamentos destrutivos, né? Não só para as outras pessoas, mas para aquela voz que comanda essa síndrome do impostor. Por onde Aprender começa, a dizer né? não externamente, mas internamente também, né? Uhum. Que aí talvez a coragem venha, né? E quando você já falou não para dentro de você, que você está convencida daquilo, né? Você já consegue argumentar, pode ser isso, né? Não sei como é que vocês veem. Jeff, Silvinha? Essa coisa da síndrome do impostor, o que eu tenho percebido assim de uns tempos para cá, principalmente depois que nas redes sociais, nos programas de YouTube, a gente tem visto mais entrevistas com pessoas fodásticas, né, que a gente via só na TV antes e eram entrevistas curtinhas, que só, né, hoje eles estão fazendo coisas mais detalhadas, mais longas, e o que eu percebo é que todo mundo tem isso. Até aquele cantor, aquele cara roqueiro daquela banda fodida que vende milhões,
aquele empresário que é bilionário, todos eles falam sobre isso, só que eles conseguem, é uma coisa que acontece, assim, eles têm isso, mas eles conseguem trabalhar isso, né? Ou, em determinado momento, o cara fica mal, depois fica bem, trata, faz... Então, não é uma coisa que está só com a gente aqui, né, no baixo clero. Todo mundo tem essa parada aí. Todo mundo, verdade, Jeff. E só mais uma coisinha, Vê. Silvinha, você não passa que você tem medo na hora que você está fazendo. Eu já vi algumas lives suas. Só para deixar registrado. Então, a live eu apresento tranquilamente. O problema é o vídeo, gravar o vídeo. O problema está na gravação. Fazer live eu faço tranquilamente. Falar com 1 milhão de pessoas eu também falo tranquilamente. Não tem problema nenhum. Mas qual a diferença, Silvinha? Ah, tem diferença, sim. Eu não consigo falar com a câmera. Enfim, acho. E aí eu estou me vendo, é pior ainda. Acho que é me ver. O problema é me ver. Sabe? Eu acho que é o espelho da câmera, né? No caso. Tem esse problema também. Mas voltando aí para a história que a gente estava tratando, né? E fica aí uma sugestão como tema para um encontro, Vê. Eu acho que o pensamento da escassez, eu fui criada no pensamento da escassez. Então, eu tenho muita dificuldade em pensar a prosperidade, o merecimento de um dinheiro a mais na vida, por exemplo, né? Então, quando isso se junta à questão da coragem e da síndrome da impostora, por exemplo, tá tudo associado à questão do merecimento, tá tudo associado à questão do pertencimento, porque realmente você ser criado, né? Você ter vivido o pensamento da escassez e você conseguir superá-lo, né? Para ir em busca da geração de riqueza, seja ela de que riqueza for, não estou falando só da questão do dinheiro em si, da questão material, mas todo o excesso, você realmente, assim, você entra num momento de piração que você não sabe se você está sendo, de fato, merecedora daquilo, ou você pensa que é demais, ou você pensa ou que é demais para o trabalho, quer dizer, que é aquém do trabalho. Enfim, era isso que eu queria deixar aí, porque eu acho que falar sobre escassez é bem importante. Super importante, né? E como eu nunca tinha feito essa ligação de forma tão direta, né? Como o pensamento da escassez, da não suficiência, também nos deixa covardes, né? Muitas vezes. Dani, você quer falar sobre sua experiência de não saber dizer não? Então, boa noite. Por isso que eu comentei com você lá no chat, viu? Eu tenho uma dificuldade enorme de falar não para as pessoas. E quando eu preciso passar por alguma situação que eu preciso falar não, eu sofro com isso. Eu não sei se mais alguém tem essa experiência, é muito difícil, né? Eu tenho aprendido diariamente que algumas coisas a gente realmente precisa falar não para algumas pessoas. Não porque não vou fazer alguma atividade, mas porque talvez não dá naquele momento e a gente vai, né, atrasar um pouco mais alguma demanda. Mas independente de trabalho ou outras situações, eu tenho essa dificuldade de falar não. E isso é algo que eu preciso trabalhar muito, porque eu sofro quando eu preciso falar não para as pessoas. Eu também tive uma experiência muito difícil. Eu sofro muito, eu não gosto de conflitos. No próprio clube, eu tive uma experiência de dizer não e entrar em conflito direto e sofrer por meses por conta disso. Enfim. Até lembrar disso me dá uns arrepios aqui, porque foi bem difícil. Então, é só compartilhando isso, né? O quanto não estamos sozinhos. Como o Jeff falou, tipo, até a pessoa mais foda do mundo também tem suas questões, né? De não se achar o suficiente, Exato. E aí, o que mais me chama atenção nesse ponto da dificuldade de dizer não é o que tem por trás dele, que não estou falando que tem em todo mundo,
Mas no meu caso e no de muita gente é o medo da rejeição. O medo de deixar de ser amado ou de não ser amado nunca. E A gente, forte. a gente volta então ao exemplo da Tina Turner aí, porque ela teve essa experiência de ser abandonada pela mãe. E isso, meu, pra vocês terem uma ideia, bom, eu estou dando spoiler aqui do documentário todo, mas enfim, tem um momento do documentário, lá pelas tantas, que ela fala, meu, eu procurei dar para minha mãe tudo o que eu era capaz de dar, apesar de saber que ela não me amava. Eu achei de uma bondade tremenda, assim, nessa parte do documentário, porque talvez não fizesse mesmo. E aí tem uma fala da mãe dela, uma entrevista da mãe dela recente até, tal, e fica claro, enfim, que a conexão entre as duas era quase nula, enfim, de afeto, conexão de afeto, muita dificuldade de afeto, né? A Tina fala, por exemplo, que ela fala, meu, eu nunca fui amada, eu sempre fui uma mulher feia. Imagina, a Tina Turner, né, que, enfim, essa segunda parte da carreira dela, a cantora mais sexy, mais sensual, aquelas pernas absurdas daquela mulher, aquelas pernas, que barbaridade, né? Quem tenha hoje aquelas pernas, enfim, tal, ultra sensual, com aquela voz potente, absurda, enfim, tal, e ela tinha seríssimos problemas com a imagem dela. Com a imagem dela. Então, isso é o que o Zé falou, meu. Acabei que, com o que você falou, eu fiz uma ligação que eu ainda não entendi bem do que se trata, mas talvez vocês consigam resolver. A Nath falou, ela também tinha uma profunda dificuldade com a própria imagem. E aí eu lembrei do que a Silvinha falou, que o problema dela é se ver fazendo o vídeo, né? E essa é a grande diferença. Então, eu não sei ainda como ligar, mas pode ter alguma coisa aí para a gente ficar refletindo ao longo dos tempos, ao longo dos dias, dos próximos dias, né? Mas, eu acho que está tudo, no final das contas, relacionado a essa questão do pertencer. Então, quando a gente se sente rejeitado, é o não pertencimento. Quando a gente pensa na escassez, é o não pertencimento. Quando a gente olha para a câmera e não se vê, é porque você não está num padrão que você pensa que é o padrão mais adequado, é o não pertencimento. Então, isso é uma coisa assustadora. Fala a verdade, ter essa consciência, né? E você buscar esse pertencimento, né? Essa necessidade de pertencimento. Vera, seu comentário? Eu ia falar para vocês que, ultimamente, eu tenho estudado bastante essa questão a questão da criança, né? Com a questão da rejeição da mãe e tal, e tudo que vem, às vezes, desde pequeno. No caso da Tina Turner, era uma coisa muito gritante, né? Era uma coisa maior, assim, tal. Mas, até depois eu tenho um livro para indicar para vocês que eu estou lendo, e tem uma moça na internet que trabalha com isso. Tem um livro da Lise Bourbeau, que chama As 5 Feridas Emocionais. Então, trata sobre rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Então, diz que todos nós sofremos por uma dessas, ou algumas dessas feridas emocionais enquanto criança. E que a mãe, e que a criança, o bebê, ele entende assim, às vezes, nem foi uma mãe que abandonou, mas, por exemplo, a mãe teve que sair para ir comprar não sei o que no supermercado, mas a criança era tão pequenininha que ela entendeu que aquilo era um abandono da mãe. Então, tem muitas situações que a gente viveu quando bebê, quando muito pequenininha, que a gente não conseguia entender direito, e isso era visto como abandono, né? E nesse livro ela fala sobre isso, ela fala sobre essas questões emocionais, e por isso que talvez todas nós soframos com essa coisa do abandono, do não, ai que fofo, ai coisa mais linda. É um gatão, né? É fêmea ou macho, virou? Macho, Nietzsche, mas pode continuar. Grandão, enorme, muito fofo.
bebezão. Então, eu comecei a descobrir que essas, por exemplo, sobretudo abandono e rejeição, eu não lembro qual é qual, mas acho que abandono está relacionado à mãe e rejeição está relacionado ao pai. Então, qualquer sinal desses que a criança sinta quando ela é pequena, ela interpreta como abandono ou rejeição. E daí isso fica dentro da gente. Então, é muito maluco, né? Porque a gente não precisava nem ter sido abandonado, assim, largado na calçada. Muito menos já era para a gente sinal de abandono, né? Então, muito doido isso, né? Muito doido. E super compreendo, assim. Só que tá num nível que talvez eu nem consiga comentar agora, porque eu preciso pensar, sabe? É bem profundo. O que me chamou a atenção, que a Silvinha comentou também, que ela falou, olha, Vê, a origem de todas essas coisas está no pertencimento. E aí eu faço uma provocação, porque eu tenho uma teoria que, se a gente pegar o que a Silvinha colocou, né? A origem de tudo está no pertencimento. Mas eu acho que tem uma coisa antes do pertencimento. Porque se você deixa de... Falando de uma forma tribal, tá? Muitos e muitos e muitos anos atrás. Se você fica sozinho, a chance de você morrer é muito grande. Então, a questão de você estar na sua tribo, você estar em grupo, favorece a sua sobrevivência. Então, por que a gente quer pertencer? Porque a gente não quer morrer. E aí, a minha teoria complementar à da Silvinha é essa daqui. É algo totalmente pessoal, mas com certeza deve ter filósofo falando sobre isso, né? Essa questão da coragem, que é aquela resistência à mudança, né? Aquele salto que a gente tem receio de dar, mas dá por meio da coragem. A piscina gelada, aquela que você tá com medo de cair, né? Do desconhecido. Tudo que é desconhecido e que pode levar à morte, né? A força do instinto de sobrevivência e a origem de todos os temores, o escuro da morte. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fizer um teste do tipo, eu tenho medo de fazer um curso. Olha que absurdo. Mas assim, eu tenho medo de fazer um curso. Se eu fizer um curso, vai ser ruim, eu vou fracassar, as pessoas vão falar mal de mim. Se elas vão falar mal de mim, eu não vou ter abertura nunca mais para trabalhar em lugar nenhum, porque as pessoas vão estar com uma imagem péssima, que eu sou uma profissional horrível. Então, não tendo trabalho em lugar nenhum, eu não vou ter como me alimentar e por isso eu vou morrer. É óbvio que ninguém pensa nessa profundidade, mas no fundo de todos os nossos temores está morrer, o escuro da morte, né? Então vamos supor aqui, eu tenho medo de falar em público, né? Como eu tinha comentado aqui. Puxa, se eu falar em público, as pessoas vão descobrir quem eu realmente sou, porque eu sou péssima, eu sou uma pessoa ruim, as pessoas vão me achar ruim. E porque elas vão me achar ruim, eu vou deixar de pertencer. E por deixar de pertencer àquela tribo, eu vou passar fome e vou morrer. Qualquer outro medo que você possa imaginar agora, se você avaliar lá na origem mais louca possível, tá em eu vou deixar de pertencer. E quando eu deixo de pertencer, há chances de eu morrer, né? Então, coragem, na minha visão, é vencer a morte. Toda vez que a gente pula numa piscina gelada e teve coragem de pular, venci o medo de morrer. Toda vez que encarei um vídeo, venci o medo de morrer, porque naquele momento eu disse não não, eu não vou deixar de pertencer, não, eu não vou morrer, e por isso eu faço. Então, é uma espécie de vencer a morte. Falar em público é a mesma coisa. Então, você desafia a morte, no final das contas, né? Que vem atrás do pertencimento. Bem tribal falando, né? Eu acho isso muito, muito significativo. E se vocês quiserem comentar, é só ligar o microfone, tá? Mas aí eu trouxe um ponto muito interessante para a gente já ir caminhando para o final do nosso papo, que é filosofia, Kierkegaard. Ele foi um filósofo, teólogo, poeta e crítico social dinamarquês, amplamente considerado o primeiro filósofo existencialista. Eu trouxe o Kierkegaard porque ele fala sobre o salto
de fé, que é o que a gente está falando, que é coragem, né? O salto de fé foi criado pelo Kierkegaard, essa expressão que é utilizada para explicar a ruptura do estágio ético para o estágio religioso da existência. Mas calma, eu não quero falar de religião, não tem a ver com religião, tem a ver com confiança, tá? Então, o que fala esse salto de fé, né? O homem que se encontra no estágio ético, em determinado momento, o que é esse estágio ético? É aquele momento em que a gente não fez o salto, é aquele momento em que a gente ainda está com receio, que a gente não tomou coragem para fazer o que a gente gostaria, tá? Então, o homem que se encontra nesse estágio, em determinado momento, se depara com o arrependimento, porque ele depois vai se arrepender de não ter feito aquilo que ele precisava de coragem para fazer, né? Então, em determinado momento, ele vai se deparar com o arrependimento e com a consciência de sua finitude, que é, puxa, eu vou morrer e não fiz por falta de coragem. Né? E essa postura existencial do estágio ético da pessoa que ainda não deu aquele salto de coragem culmina em um salto para um outro estágio da existência, que é quando a pessoa toma coragem, faz aquele salto de fé, que é o salto do escuro, né? Você não sabe o que vai dar, o que vai ter ali na frente. O desconhecido é o medo, né? Toda vez que a gente precisa de coragem para fazer alguma coisa, é porque no ponto B a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer. A gente deseja algo, mas a gente não tem ideia se no vídeo que a gente vai fazer vai ser bem visto ou não pelas pessoas. Então, tem um momento ali que a gente realmente não sabe qual vai ser a resposta. Então, é um salto no escuro, um salto de fé. E o Kierkegaard defendia que esse pulo, né, esse ato de coragem de gravar o vídeo, de fazer a apresentação, de criar um curso novo, enfim, de casar, né, de dizer não para o chefe, ele defende que esse pulo é um verdadeiro salto no escuro, como eu estava falando, pois não apresenta nenhuma garantia racional para o indivíduo. Mas por isso mesmo é a sua salvação. Esse salto não é a passagem, pois não é gradual ou feito de forma suave, serena. É um salto, pois é uma ruptura de uma antiga atitude perante a vida para outra. Então, todas as vezes que a gente tem um ato de coragem, de alguma forma, é como se a gente desse um salto para um outro patamar de vida. Então, isso acontece muito no empreendedorismo também, e eu achei que era importante a gente falar sobre isso. E também, finalizando aqui o spoiler lá do nosso início do encontro, né? Que eu pensei sobre isso e queria a opinião de vocês, se faz sentido ou se não, que é a coragem da não ação. Como eu sou uma pessoa com temperamento muito sanguíneo, colérico, é mais fácil eu reagir a uma injustiça, eu reagir para algo que de forma agressiva, do que não reagir. E hoje eu encaro talvez a não reação como o meu maior ato de coragem. Ou quando, por exemplo, o ímpeto é brigar e é espernear com essa pessoa. Escolher fazer silêncio me parece um ato de coragem maior do que me deixar levar por essas paixões, sabe? Porque foi muito mais difícil me parar do que ser levada pelo ímpeto, né? Continuar em movimento, né, Vê? Oi? Às vezes, frear é mais corajoso do que manter o movimento. Exato. Manter o padrão. E às vezes muito mais difícil, né? E se a gente estava falando lá atrás sobre coragem como agir com o coração, talvez no meu impulso de agressividade que eu estou dando exemplo, eu ajo muito mais com a minha mente do que com o meu coração. Porque se eu ouvisse meu coração naquele momento, em alguns momentos, né? O certo seria me manter em silêncio ou não reagir daquela maneira, né? Então, para quem
depende muito da personalidade das pessoas, né? Como eu tenho essa personalidade mais impulsiva, mais agressiva, é muito mais difícil para mim manter o silêncio e a não reação, e isso me exige mais coragem ainda, né? Tamo junta, Vê, tamo junta. Tamo junta, eu e a Silvinha. Ó, a gente não pode confundir impulso com coragem, Silvinha. Sim. Né? Tem uma Eu também. passagem no livro Cabala da Inveja, do Newton Bonder, que foi uma das passagens que, bom, enfim, a gente já leu a trilogia inteira dele e ele é fantástico. Mas nesse episódio especial, ele fala da raiva e do ódio, enfim, ele usa, né, essas expressões, e ele cita o judô, né? Ele diz que o inteligente, enfim, o melhor a fazer, enfim, o elevado a ser feito, quando você recebe uma ação de raiva ou de ódio, você agir como o judoca, né? Você absorve aquilo lá e usa aquilo lá ao seu favor, não devolve simplesmente para o oponente na mesma moeda, né? Você mastiga aquilo, ele usa, acho que essa expressão, inclusive, você pega e você mastiga aquilo lá dentro e transforma aquilo numa coisa melhor. Porque é você que está vendo. Quem está agindo com raiva, né, provocando essa tentativa, pelo menos, de reação tua, está num nível de consciência mais baixo. Então, se você tem a consciência disso, você pega, você, como um ato de amor mesmo, e você mastiga aquilo e transforma aquilo numa coisa boa. Eu acho isso muito foda. Muito foda. É tão foda, como você está dizendo, tão impactante e tão diferente do que a gente costuma pensar na superfície, né? Sobre coragem, sobre não resistência. E aí eu queria contar uma história para vocês bem breve, para a gente ir finalizando, mas aí a gente vai receber os comentários. Alguém quer falar antes? Vê, rapidinho, eu preciso sair. Adoraria. 2 minutos. Eu tenho um outro grupo agora, mas tá bom, eu vou segurar a onda. E aí eu ia só te lembrar para você não esquecer de falar do encontro que a gente se falou semana, tá? Tá. Não, tá bom. Eu ouvi a sua história e vou sair. Beijo, meu povo. Tá bom. Até o próximo mês, se a gente não se encontrar antes, mas eu vou sair, eu vou ouvir a história dela, vou sair, ela vai continuar falando um assunto que a gente falou essa semana. Tá bom, combinado. Ouve só essa história porque ela é boa e tem tudo a ver com o que Nath estava falando. E eu tinha programado para falar aqui no clube também. Eu cheguei a publicar nos meus stories. E eu não sei, fiquei sem entender se as pessoas entenderam a história. Mas vamos lá. É do livro que Silvinha também está lendo, Um Novo Mundo. Né? Não sei se já terminou, Silvinha, mas o melhor livro para mim de todos os tempos. Maravilhoso. Fica a indicação. É do Eckhart Tolle. E nesse livro, ele conta uma história do mestre Hakuin. Existia um mestre zen chamado Hakuin, que morava no interior do Japão. E muitas pessoas o procuravam para conselhos espirituais. Até que um dia, uma adolescente, vizinha do mestre Hakuin, ficou grávida. E os pais da moça ficaram indignados. Como assim? Questão de honra? Que é isso? Grávida você? Eu exijo saber quem é o pai dessa criança. E essa adolescente falou: o pai da criança é Hakuin. Os pais ficaram mais indignados ainda. Como o mestre Zen faz uma coisa dessa? O mestre perdeu toda a credibilidade na cidade. Ninguém mais procurava o mestre. Os pais da adolescente foram até Hakuin e falaram: olha, você é o pai dessa criança. Toma, fica com ela, porque você é o pai. A única coisa que Hakuin falou para os pais foi, para os pais da menina: é mesmo? Pegou a criança.
Os anos passaram. E a menina, a adolescente, mãe da criança, foi consumida pela angústia. Até que não aguentou mais e falou para os pais: sinto muito, eu menti. O pai da criança não era Hakuin. O pai da criança é o açougueiro. Os pais da menina, os avós da criança, foram até Hakuin e falaram: olha, eu sinto muito. Agora nós sabemos que você não é o pai da criança. Por favor, nos devolva. E a única coisa que Hakuin disse foi: é mesmo? E assim ele arrumou a criança e entregou para os pais. Essa é a história. A única coisa que o mestre diz, apesar de todas as injustiças, é mesmo? Eu achei essa história tão foda, me tocou tão profundamente, porque é a ilustração do que a gente estava falando sobre a não reação da não reação da não reação. Ele aceitou o que era. Né? Não estou falando que deve ser colocado em todas as situações, não. Né? As mulheres abusadas, por exemplo, elas têm que falar, não é a mesma situação. Não é mesmo, tá? Mas muitas vezes a não reação a receber essa ação de ódio, como a Nath falou, pode ser muito, muito sábio. Né? Então fica aí como um ato de coragem de Hakuin, do caramba, né? E que não envolve em nenhum momento empunhar uma espada para ser corajoso. Alguém quer comentar? Para refletir, né? Eu concordo com a Verônica, acho que é isso mesmo. Eu passei nos últimos anos do meu trabalho várias situações assim, que as pessoas te põem no limite, né? Que é para você perder o seu controle e partir para agressão, partir para revidar e tal e tudo. E o dia que eu consegui tirar tudo isso com amor, com amorosidade, e simplesmente falar, não, eu não vou revidar porque a pessoa não está com capacidade de entender que a coisa não é bem assim e tal, né? Sem raiva, né? Sem a coisa, eu me senti muito vitoriosa, foi um aprendizado mesmo. E é difícil de chegar a fazer isso, porque a raiva sempre fala mais alto, né? O nosso ego sempre quer também se defender, né? A gente tem essa coisa do ocidental, né? De tentar se defender, de argumentar e tal, né? Então, eu acho que eu não tinha visto isso como um ato de coragem, tinha aí visto isso como um ato de aprendizado, né? Mas não deixa de ser acho que não deixa de ser um pouco de coragem, né? Na minha visão, sim. Me parece que sim. Eu acho que caiu bem aqui na nossa conversa. Bom, gente, alguém quer comentar algo mais? Alguém quer fazer algum comentário? Ana Paula tá caladinha, fala com a gente. Alguém mais? Quer dizer como foi? Se foi legal, se foi bacana, ou se não, ou se... Enfim, algo pra gente encerrar? Vou aproveitar. Oi, Vê, boa noite, foi ótimo. Deixa a Ana Paula falar. Desculpa, Fala aí, eu só estou acompanhando vocês mesmo, mas tá bem legal a conversa. Pode falar o próximo. Eu ia falar que foi muito inspirador, que a gente discutiu vários pontos que a cabeça está aqui, minhocando. Eu acho que é isso, assim, esse tema é tão grande, tão enorme, que não tem como a gente falar sobre tudo e muito menos dar uma resposta certa e correta sobre alguma coisa desse tema. É como se a gente não tivesse a menor ideia do que é verdade, do que é certo. Assim, cada um tem realmente uma posição, né, um conceito, mas de certeza no meu coração eu levo que ter coragem é o caminho do bem, da bondade, da beleza, da justiça. E todas as pessoas que eu mais admiro, e foi uma das reflexões que eu fiz nesses dias, são de muita coragem.
E é o que eu desejo para todos nós, na realização dos nossos projetos, dos nossos negócios, dos nossos sonhos, coragem de levantar todos os dias da cama, né? E de viver e colocar pitadas de consciência aí no nosso dia a dia. Então, eu aprendi muito, muito com esse tema, espero que vocês também. Quero agradecer a Nath por ter se preocupado e e trazido a história da Tina pra gente, muito, muito incrível. E é isso, gente. Fechamos aqui o nosso ciclo. Recado da Silvinha. Ah, tá. Eu vou parar de gravar e aí eu dou o recado, tá bom? Beijo. Tchau.